Bora de notícia exclusiva no Cruzeiro. Quero contar que uma pessoa muito próxima a Pedro Lourenço, dono da SAF do clube, ouviu do próprio Pedro que não vai faltar dinheiro para investimento no Cruzeiro enquanto ele for dono do clube. E esse recado, inclusive, já foi passado para os filhos do Pedro e para toda a família. Pedro Lourenço disse algo como, já sei que futebol dá prejuízo, não estou preocupado com isso. Pelo menos 200 milhões de reais por ano serão aportados para ajudar nas contas do clube, tudo para que o Cruzeiro volte a ser competitivo e ganhando títulos como em outros tempos. Épocas de vacas magras mais recentes, com o Cruzeiro sendo rebaixado, ficando 3 temporadas na Série B, coisa aos pouquinhos parece mudar, especialmente depois de investimentos pesados na contratação de atletas. Por falar em contratação, a Raposa deve ter pelo menos 3 reforços na janela de julho. O Cruzeiro está tentando atender aos pedidos do técnico Leonardo Jardim em relação a Vitor Gabriel, negócio dos mais complicados, especialmente porque o Internacional já avançou na compra de 50% dos direitos junto ao Sport, operação de 2 milhões de reais, mas o Colorado pede 64 milhões de reais para fazer negócio com o jogador. Sobre o Cruzeiro, né? O Cruzeiro está fazendo a lição de casa bem feita. Lucas Romero já teve o contrato prorrogado, o Lucas Silva e o Matheus Pereira foram chamados para discussão de novos contratos, e todos esses movimentos são para evitar que esses caras possam deixar o clube de graça. Nem acho que o Romero e o Lucas Silva deixariam. O Matheus Pereira é um risco maior, até porque o contrato dele acaba na metade do ano que vem, e o Matheus Pereira pode, a partir de 1º de janeiro de 2026, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do Brasil ou do mundo. Mas a verdade é que o Pedrinho, para não perder jogadores importantes, tem prorrogado contratos, acho interessante. Vamos lá, que eu quero aqui atualizar como ficou o calendário do Cruzeiro, porque a CBF ela desmembrou os jogos da Copa do Brasil e também as próximas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Fiz questão até de anotar aqui para ficar mais fácil. Então, lembrando que o Cruzeiro vai ter aqueles amistosos lá, o torneio amistoso, né, Vitória Cup, no Espírito Santo, dia 3 e no dia 6 de julho. O primeiro compromisso oficial na volta será no dia 13 de julho, 8h30 da noite, um domingo. O jogo com o Grêmio no Mineirão. E ficou dentro daquilo que o Cruzeiro planejava. Por quê? No dia 12 tem um show grande na Esplanada no Mineirão. Para não ter nenhum tipo de problema, o Cruzeiro solicitou à CBF que a partida fosse marcada para o domingo. O pedido foi atendido, aí o horário é questão do Prime Video, da Amazon, que vai transmitir esse jogo com exclusividade na plataforma. Então, domingo, 13 de julho, 8h30 da noite, Mineirão, Cruzeiro contra o Grêmio. No dia 17 de julho, uma quinta-feira, o Cruzeiro vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, 7h30 da noite. Aí no domingo, dia 20 de julho, Cruzeiro e Juventude no Mineirão, 4 horas da tarde, hein? Um milagre aí, jogo domingo, 4 horas da tarde pro Cruzeiro. No dia 23 de julho, quarta-feira, 7h30 da noite, Cruzeiro vai em São Paulo, Arena Corinthians, enfrentar o Corinthians. No dia 27 de julho, domingo, também 4 horas da tarde, Ceará no Mineirão. No dia 30 de julho, também Mineirão, uma quarta-feira, 7h30 da noite, é o primeiro jogo da fase de oitavas de final da Copa do Brasil, o duelo diante da equipe do CRB. E aí, no dia 3 de agosto, um domingo, fora de casa, estádio Newton Santos, o Engenhão, 4 horas da tarde, o Cruzeiro enfrentando o Botafogo. E no dia 7 de agosto, uma quinta-feira, Maceió, estádio Rei Pelé, o Cruzeiro jogando diante da equipe do CRB. Então, temos aí o calendário preenchido até o dia 7 de agosto, hein? É jogo meio e final de semana. Quando voltar, o Cruzeiro volta tendo uma maratona, aí também já ficou todo o período aí, férias, trabalho de intertemporada, tudo com o técnico Leonardo Jardim, é voltar na ponta dos cascos para ir bem também na outra parte aí que envolve Campeonato Brasileiro da Série A e, claro, os jogos de oitavas de final da Copa do Brasil. A gente trouxe ontem sobre a questão de Matheus Pereira, e aí é o seguinte,
a negociação ainda vai acontecer para uma renovação. O que tem de importante em toda a história, e aí já da parte do Matheus Pereira também, é que o cenário para o Matheus Pereira se transformou completamente em pouco tempo no Cruzeiro, né? Hoje todo o departamento de futebol vê o Matheus Pereira como um jogador muito importante para o Cruzeiro. O técnico Leonardo Jardim conta muito com o atleta. O Matheus Pereira já disse em algumas oportunidades que não pensa em sair do Cruzeiro para ir para outra equipe do futebol brasileiro. E eu já nem sei mais se tem tanto aquele desejo de uma negociação para o futebol europeu. Por mais que as famílias elas estejam na Europa, mas o momento vivido hoje pelo Matheus Pereira, em todos os aspectos, é muito especial. Então, uma boa conversa com o Cruzeiro pode fazer com que esse contrato realmente seja prorrogado. Não tem mais, como eu disse, aquela história de ter que ir para a Europa a qualquer custo e por tudo que vinha acontecendo também com o jogador no dia a dia na Toca da Raposa 2. Então, essa história ela se transformou e se transformou de uma maneira positiva e o Matheus hoje está muito feliz e adaptado aqui ao Cruzeiro. Então, vamos aguardar e acompanhar como essas conversas irão acontecer. Tem também a questão de aparecer proposta, se vai aparecer proposta lá do exterior e como seria essa proposta, mas é fato que o Cruzeiro vai fazer de tudo aí para que o Matheus Pereira fique por muito mais tempo aqui na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? O que a gente tem de informação é que o Cruzeiro segue conversando, né? O Samuel até falou que os presidentes estão em contato aí sobre o Vitor Gabriel, zagueiro de 21 anos do Internacional, e que o Inter avalia o jogador como um todo, né, em 10 milhões de euros. O Inter está comprando 60% do passe dele por 500 mil dólares, que era um valor fixado, ou seja, para o Inter, então, eles gostariam de receber 6 milhões de euros, né, por uma questão matemática básica, pelo jogador. Vocês acham que valeria um investimento tão grande assim no Vitor Gabriel? De forma alguma, Emerson. É um bom zagueiro, um zagueiro que tem potencial, mas que ainda tem pouca experiência. A maior quantidade de jogos que o Vitor Gabriel teve no profissional foi pelo Campeonato Gaúcho, foi pouco exigido, é bem verdade que foi bem, mas é um cara que ainda não se provou, né? Viria para o Cruzeiro como uma aposta e, dependendo das condições, poderia ser uma boa aposta. Agora, com um valor tão elevado como pede o Inter até então, acho que seria até uma aposta de muito risco, né? O Cruzeiro parece bem convicto em relação ao Vitor Gabriel, né? Porque o Samuca deu essa notícia nova a respeito dele, de que os presidentes dos clubes estão conversando, mas já há algum tempo a gente escuta o nome do Vitor Gabriel vinculado ao Cruzeiro, né? Já até falei por aqui que acho sim que é um bom zagueiro, que tem potencial, é forte, tem um bom jogo aéreo, tem características que o Leonardo Jardim gosta, mas o meu receio é o Cruzeiro ficar preso ao Vitor Gabriel, deixar de olhar outros nomes do mercado e aí, no fim das contas, talvez não conseguir trazer nenhum zagueiro canhoto, né? Ou ter que ir para um zagueiro que não chegue para ajudar, pelo menos em termos de composição de elenco, né? Para mim, o Cruzeiro já perdeu uma boa oportunidade aí, por exemplo, com o Marco Pellegrino, que foi para o Boca Juniors. É bem verdade que chegou machucado por lá e o Vitor Gabriel ainda tá machucado, mas enfim, é um zagueiro que eu gostaria que o Cruzeiro ficasse de olho. Eu acho que foi por boas condições lá para o Boca Juniors, né? 22 anos, um zagueiro canhoto, até que já se provou mais do que o Vitor Gabriel. Tem outros nomes também no mercado que o Cruzeiro pode conseguir por melhores condições. Então, para mim, é um departamento de futebol que já tem que começar a se atentar, ou está até atrasado nesse sentido, mas, enfim, que busque ao máximo se atentar a outras situações, conversar com outros atletas, intensificar se for o caso. Porque não que se tem que descartar o Vitor Gabriel, mas claramente, por se tratar de internacional, pelo que o Inter tem pedido, e até mesmo pelo contexto atual do Vitor Gabriel, que está lesionado, e foi a segunda lesão dele em meio à grande sequência que ele teve no profissional, acho que tem ponderações importantes aí para o Cruzeiro fazer
E, sinceramente, não se tem motivo algum para olhar ele como a única opção. É um bom atleta, um atleta promissor, mas é também muito comum que as equipes queiram valorizar um pouco mais esse tipo de situação, e acho que é exatamente isso que tem feito o Internacional. Através do Roger, o próprio treinador já falou muito bem do atleta. Como disse o Caio, né, o maior destaque foi no campeonato estadual, onde a gente sabe que o nível de enfrentamento é bem baixo com relação a outras competições que o Inter está dentro da temporada. Um investimento também que eu acredito ser muito alto do Cruzeiro, e fica muito claro também que a partir do momento que o Cruzeiro está em busca de atletas jovens, tem que estar também entendendo que o mercado costuma ser hipervalorizado, e isso força com que o Cruzeiro e o atleta também faça com que o Cruzeiro seja ainda mais estratégico, pensando que dá para ser uma equipe ambiciosa, com responsabilidade financeira, mas haja também com cautela. Não cair muito nessas seduções desses clubes, principalmente o Internacional, que vive um momento financeiro conturbado e queira valorizar o seu produto. Acho que o Cruzeiro precisa ser responsável, mas também ser muito maduro nesse quesito. O Inter parece aquele clube que não quer vender e joga o preço, tipo assim, eles não vão pagar isso aqui, né? Não vão mesmo. Ninguém vai pagar isso, gente, pelo amor de Deus. E uma coisa que me chamou a atenção no Vitor Gabriel é que ele tá aí com 20 jogos pelo Inter na temporada, mas se a gente pegar partidas competitivas, assim, de um nível mais alto, né? São 3 jogos de Libertadores, 3 jogos de Campeonato Brasileiro, 2 da Copa do Brasil, que foram contra o Maracanã, né? Que é um clube de uma divisão inferior, e ele jogou basicamente o Campeonato Gaúcho, né? Foram 12 partidas no Gauchão, e aí ele jogou os clássicos contra o Grêmio. Então, assim, é um jogador que tem aproximadamente 10 jogos, né? Assim, mais relevantes do nível que a gente está buscando aqui em Série A. Então, eu acho que é muito pouco para você fazer um investimento desse tamanho. Teve até uma mensagem aqui que eu concordo muito, do Raildo Júnior. Para gastar esse valor no Vitor Gabriel, é melhor contratar o Valentim Gomes, que custaria um valor próximo, né? Pelo que foi noticiado ali. Aí não sabemos, sabemos que é difícil negociar com o Vélez, né? Mas eu acho que é um jogador bem mais comprovado do que o Vitor, e a idade não é muito diferente, né? 21 anos, 22 também. São zagueiros de prateleiras completamente diferentes, né? Como falei, acho o Vitor Gabriel um bom zagueiro, mas viria ao Cruzeiro como uma aposta. No caso do Valentim, já não acho que seria assim. Apesar da pouca idade, foi um cara que já se provou muito mais, né? Com passagem por seleção sub-20, disputando Olimpíadas, sendo campeão argentino com o Vélez e titular durante toda a campanha, até em alguns momentos sendo capitão. E aí nessa temporada jogando, disputando até Copa Libertadores da América, mantendo o alto nível. Acho que é um cara bem diferente aí do Vitor Gabriel e que com certeza valeria muito mais o investimento do Cruzeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.